Pessoal, rapidinho aqui, essa é a parte 2 do vídeo, tá? Se você não acompanhou a primeira parte, vou deixar no cardzinho aqui pra você. Clica lá e já acompanha que tá bem interessante. Vamos falar um pouco sobre a importância das regras de negócio na implantação do Blow. Uma das etapas mais importantes na implantação do sistema é a definição e estabelecimento das regras de negócio. Essas regras são diretrizes específicas que determinam como que os processos de uma empresa devem ser executados dentro do sistema. Ao estabelecer as regras de negócio, uma empresa garante que todos os processos sejam realizados de maneira padronizada e uniforme. Isso evita inconsistência, evita erros que podem ocorrer devido a alguma falha de diretrizes claras. A padronização garante a confiabilidade das informações e a consistência dos resultados obtidos. As regras de negócios também permitem otimizar os processos de uma empresa ao definir fluxos de trabalho eficientes e automatizar as tarefas repetitivas. Isso significa que os colaboradores podem se concentrar em atividades estratégicas, enquanto o sistema ele cuida das tarefas operacionais. Essa otimização dos processos resultará em uma maior eficiência e produtividade. Além disso, as regras de negócio asseguram que o Blue atenda às necessidades específicas da empresa. Cada empresa possui suas particularidades, seus objetivos únicos, e as regras de negócio elas permitem que o sistema seja customizado para atender a essas demandas específicas. Obviamente, quando a gente fala sobre essas customizações para o sistema executar, é dentro daquilo que nós já temos parametrizações desenhadas dentro do sistema. Não necessariamente que nós vamos criar sempre novos recursos para os nossos clientes. Outro benefício relevante é a redução dos riscos na implantação do Blue. As regras de negócio elas garantem que todos os requisitos e políticas da empresa sejam considerados, minimizando possíveis erros ou problemas que possam surgir durante a implantação. Em suma, as regras de negócio elas desempenham um papel crucial na implantação do Blue. Elas garantem a padronização, a otimização dos processos, atendem às necessidades específicas da empresa e reduzem os riscos na implantação. Portanto, é essencial que as empresas se dediquem a definir e estabelecer suas regras de negócio de forma adequada, visando o sucesso e a maximização dos benefícios proporcionados pelo sistema. Vou demonstrar para vocês algumas situações que são imprescindíveis da gente perguntar para o cliente durante uma implantação, pois através dela nós vamos parametrizar o sistema para que haja uma melhor aderência entre o nosso software e a parte operacional do cliente. Repito, obviamente, em alguns casos de como o cliente pretende trabalhar, vai precisar de alguma adaptação para aquilo como o Blue tem. Nem sempre as regras que são definidas por uma empresa, elas são entregues por um sistema de controle. Às vezes é necessário um desenvolvimento que pode ser aceito ou não ser executado esse desenvolvimento, né? Então, por exemplo, perguntar se deseja imprimir um orçamento ou pedido. Nós temos um parâmetro específico para essa situação. Ao finalizar a venda, se quer que traga a caixinha de texto perguntando: deseja imprimir o seu orçamento ou deseja imprimir o seu pedido? Boa parte de empresas utilizam que sim. Ao salvar esse orçamento ou pedido, eu quero que pergunte isso já para o meu vendedor. Mas boa parte delas não. Distribuidoras, por exemplo, dificilmente têm a necessidade de fazer a impressão, gerar um PDF de um pedido ou de um orçamento para mandar para um cliente. Então, evitando um clique a mais que tem que dar em cada pedido que é lançado, parametrizamos para que não traga essa pergunta se deseja fazer a impressão. Outro parâmetro: acrescentar pedidos em quantidades pendentes. Nós temos hoje uma busca dentro do sistema para identificar quais os produtos que eu tenho em estoque e quais as quantidades que estão como pendentes, por exemplo. Parametrizo para que eu passe a considerar ou não os pedidos que não estão concluídos ali como quantidades pendentes. Senão, ele passa a considerar apenas os documentos que há apenas o faturamento, sem a baixa do estoque. Outro exemplo: se permite item que não tenha saldo em estoque dentro do orçamento. Por padrão, no nosso banco vazio, ele vem como sim. Se eu não tenho saldo desse produto no meu estoque, se o saldo dele é zero ou negativo, eu posso lançar ele dentro do meu orçamento de venda que eu estou executando. Se ele tiver como não, eu somente vou conseguir lançar como um orçamento, colocar esse item no meu orçamento ou no meu pedido, se eu tiver saldo. Geralmente é utilizada essa regra para evitar que seja feito um orçamento de um produto no qual o meu preço de venda esteja defasado. Se for fazer uma interpretação, então, sobre qual é a regra de negócio em cima desse parâmetro específico, a regra de negócio para ele é:
Não se deve fazer orçamento de venda de itens que não tenham saldo em estoque. Nessa questão, eu fiz uma interpretação livre de como seria essa regra de negócio. Um outro exemplo. Exigir cadastro do tipo de equipamento no orçamento de ordem de serviço e na ordem de serviço, a empresa ela pode definir. Você somente pode fazer o cadastro de um equipamento ali se você definir o tipo dele dentro do cadastro específico. Senão, não é para aceitar. Assim como eu também posso considerar dias para bloqueio após um vencimento de título de conta a receber, obviamente por padrão venceu, meu cliente já está bloqueado como títulos em atraso. Porém, eu posso definir somente clientes que estão com 5 dias após o vencimento, ou seja, uma carência de 5 dias, é que vai se considerar bloqueado o cadastro desse cliente para novas vendas a prazo. Posso considerar para filtrar vendas referente a vendedores, que é quando eu trabalho com os vendedores do cadastro do cliente. Eu posso informar se a minha empresa ela trabalha com markup ou com a formação de preço, a soma do cálculo de percentuais para a formação do preço de venda. Se permite venda com data anterior ou se somente pode se fazer venda com data de hoje. Entre diversos outros exemplos que nós temos.